Agricultura BR, oferecimento Parceiros do Campo, Irrigação Penápolis, soluções de irrigação personalizadas. Unipasto, lado a lado com você, produtor rural. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Coima, qualidade que pesa exato. Conheça os silos e secadores da Pagé, uma empresa consolidada no mercado, com mais de 50 anos de tradição e com uma linha completa em equipamentos para armazenagem. Trabalhando com uma ampla cadeia de exportação, a Pagé alia qualidade e durabilidade aos seus produtos, tendo pontos de venda espalhados em todo o Brasil. Procure o vendedor Pagé mais próximo de você. Silos e secadores Pagé, uma nova safra para o Brasil. Amigo pecuarista, além da maior rede de representantes do Brasil, agora você também pode adquirir os produtos da Coima aonde você estiver. Acesse agora mesmo a nossa loja virtual www.loja.coima.com.br e confira toda a nossa linha de produtos. É fácil, rápido e seguro. Nunca foi tão fácil ter a Coima tão perto. Coima, aqui o peso é bruto. Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. Olá, uma boa tarde para você, seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro, você vai ver nesta edição. Você vai conferir que o preço pago pela soja nos portos brasileiros mantém, a palavra é essa mesmo, mantém os valores da entre-safra. A condição das lavouras de soja do Mato Grosso melhora e eleva a estimativa de produção. Você vai ter aqui no Agricultura BR Responde o telespectador participando e a analista Tânia Tosi respondendo a respeito dos valores para a soja e as influências que se tem da questão climática, principalmente chuva forte no estado do Paraná. E ainda nessa edição, informações sobre a moagem da cana-de-açúcar na região centro-sul do país e também nas regiões norte e nordeste. Você acompanha também mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo, tudo isso e muito mais. A partir de agora, é o Agricultura BR no ar. Destaque é para a soja, logo no começo da Agricultura BR. Aliás, tem muita soja hoje nesta edição, nessa segunda edição de terça-feira. Vamos começar observando o que acontece com soja operando no mercado de Chicago. Ontem operou durante boa parte do dia com uma elevação um pouco mais forte, de 0,7, 0,8. Fechou em alta, mas fechou com uma alta mais tímida e hoje perde. Hoje, se ontem vinha ganhando 0,8 nas posições, agora perde 0,8% nas posições. Posição de março recua 0,85%, negociada a $8,73 mais 50 por bushel. Maio vem com queda de 0,90%, já vão se aproximando de 1% de queda, as posições de mais curto prazo, $8,76 mais 25 o bushel para a posição de maio. Julho vem perdendo 0,89%, negociada a $8,80 por bushel, o mercado vai movimentando bastante neste momento. Agosto é negociado a $8,82 mais 50 por bushel, queda de 0,92%, e neste momento a posição de março, a de mais curto prazo, amplia a queda e agora ultrapassa 1% de queda para a posição de mais curto prazo para a soja na Bolsa Norte-Americana. O pessoal de casa acompanha agora com a gente informações a respeito do mercado financeiro aqui no Brasil. Dólar comercial, depois de fechar ontem pelo segundo dia seguido em queda, a R$ 3,95. Na manhã de hoje já operava em alta. Vamos acompanhar os negócios de agora, então, com a moeda norte-americana aqui no país. E a alta continua. Ela é, neste momento, de pouco menos de 0,5%, de 0,43%, sendo que o dólar comercial é negociado agora aqui no país a R$ 3,96 mais 8. Bom, por aqui nós vamos falar de preço de soja, agora falando sobre soja aqui no Brasil. E, Juliana, um fator que tem chamado bastante atenção neste começo de 2016 são os valores pagos nos portos brasileiros. Esses valores, eles vêm
praticamente mantém os valores que eram praticados lá na entre safra, ou seja, os valores que nós tínhamos no quarto trimestre do ano passado. Portanto, soja vem com valores em reais pagos aqui no Brasil, também nos portos bastante elevado. E é o que nós vamos conferir a partir de agora, nesse estudo exclusivo da Agência Rural Business, vamos saber o que acontece nos portos brasileiros. Começando, nós vamos ver agora média dos preços dos portos e também o que vem acontecendo em cada um deles. Vamos trazer os destaques. Nós temos aqui o primeiro gráfico, se o pessoal puder colocar em tela, temos aqui na tela, gráfico aqui mostrando o que acontece no valor médio e também nos 3 principais portos brasileiros. Esses valores aqui são os valores do primeiro trimestre deste ano, portanto já a média de janeiro e fevereiro em reais por saca. Média nacional, daqui a pouco nós vamos ver a média que foi trabalhada pela agência no quarto trimestre, primeiro trimestre, nos últimos trimestres também, e aí você tem a média de R$ 82,56 por saca de 60 quilos, a média de todos os portos brasileiros. E aqui nós temos o destaque logo abaixo dos 3 principais portos em relação aos valores pagos. E você observa aqui que o aumento mais expressivo, é por isso que está na frente aqui, Porto do Rio Grande, R$ 84,48 por saca de 60 quilos, opera com esse valor médio, o que tem significado uma alta de 24,9% frente aos valores de 2015 no primeiro trimestre, que foram de R$ 67,63. Muito próximo também dessa alta está o Porto de Paranaguá, com valor de R$ 81,88, valorização de 24,5% comparado ao mesmo período de 2015. E aí, por último, você tem o Santos, aqui, Porto de Santos, com R$ 81,26 por saca de 60 quilos, também com forte elevação se comparado ao mesmo período do ano passado, restando ainda pelo menos 39 dias para o fim do primeiro trimestre do ano de 2016. Os valores vêm muito fortes, os preços pagos, e sempre lembrando que os navios estão se enfileirando nesses portos. Vamos ver agora médias para os últimos trimestres em relação ao preço pago nos portos. Aqui é uma média trimestral, trabalho feito pela equipe de grãos da agência, que mostra o primeiro trimestre de 2015, o segundo, o terceiro, o quarto, até o primeiro trimestre de 2016, qual você já conhece a média, R$ 82,54. Você tem aqui os valores que foram praticados. Olha só, primeiro trimestre de 2015, o valor médio nos portos brasileiros, em todos os portos brasileiros aqui, Porto de Paranaguá, Santos e Rio Grande, que você acabou de ver, você tinha um valor de R$ 66,68 por saca de 60 quilos. Agora, R$ 82,54. Observe que no ano passado o valor veio se elevando trimestre a trimestre, mas dispara mesmo entre o terceiro e o quarto trimestre. R$ 82,56 foi o valor médio do quarto trimestre do ano passado e R$ 82,54, pelo menos até agora, em relação ao valor médio desse começo de primeiro trimestre. Falta agora 40 dias, como eu disse, 39 dias para acabar o primeiro trimestre do ano, praticamente os mesmos valores. A diferença entre o quarto trimestre do ano passado e o valor do primeiro trimestre do ano de 2016 são de apenas 2 centavos no valor médio pago nos portos brasileiros. Portanto, soja vem com valor bastante elevado também no embarque. E por falar em portos, uma boa notícia sobre logística foi divulgada pela Companhia Docas do Estado de São Paulo. É que a capacidade de recebimento de caminhões no Porto de Santos foi ampliada de 12 mil para 14 mil veículos por dia. A medida foi adotada para dar conta do maior número de caminhões previstos para chegar ao porto ao longo de 2016 e foi conquistada através de mudanças no sistema de recepção de veículos nos pátios e também através de obras viárias realizadas nas proximidades do porto. Com as melhorias, o porto conseguiu diminuir o intervalo de atendimento entre um caminhão e outro, eliminando as filas e criando quase 2.000 janelas diárias a mais. Desta forma, para 2016, o porto espera receber em torno de 800 mil caminhões, 140 mil a mais do que recebeu em 2015. A notícia chega em boa hora, né? Já que agora é o pico de escoamento da safra. Por falar em safra, a gente acompanha agora como estão os preços da soja pelo país.
A gente segue falando de soja por aqui agora, com destaque para o principal estado produtor da oleaginosa no Brasil, que é o Mato Grosso. Olha, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou o seu último boletim de acompanhamento de safra. E estes números trouxeram fatores importantes para a safra no estado, fatores que podem ampliar a sua produção em relação a estimativas apresentadas anteriormente. Um dos números que mudaram, que foram positivos, foi a melhoria na condição das lavouras de soja do Mato Grosso. Nessa última semana, essa foi mais uma semana, portanto, de melhorias vistoriadas nas lavouras e, com isso, a quantidade de lavouras em condições ruins ou péssimas caiu, dando espaço às lavouras que se encontram em boas ou ótimas condições. Vamos ver no quadro, então, como que está, neste momento, a condição das lavouras de soja no estado mato-grossense, de acordo com o IMEA. Em porcentagem, a gente vai acompanhar agora na tela, então. Veja só, segundo o Instituto, 6,9% das lavouras se encontram em péssimas condições no momento. Esse volume sofreu uma redução em relação ao número apresentado na semana anterior, uma queda de 1%. As lavouras que se encontram em ruins condições somam agora 21,9%. Essa queda foi expressiva em relação à semana passada, quando mais de 24% das lavouras estavam em condições ruins. Já o número para regular indica que 32,7% das lavouras estão em condições satisfatórias, regulares e apresentam volume inferior também ao que foi apresentado na semana passada. Isso quer dizer que menos lavouras estão apresentando condições desfavoráveis à produção de soja e, enquanto isso, a quantidade de lavouras em boas ou excelentes condições ampliou. A boa subiu para 26,9%, uma alta de quase 4% em relação à semana passada. Enquanto isso, as lavouras em excelentes condições somam até agora 10,6%. Bom, segundo o IMEA, o que contribuiu para a melhora foram as condições climáticas no mês de janeiro até a segunda quinzena do mês de fevereiro. Bom, a gente segue falando sobre a soja no estado mato-grossense agora, mas para falar também a respeito de outros números que foram apresentados pelo IMEA. Bom, com essa melhora nas condições das lavouras, foram elevadas a estimativa de produtividade e também de produção para o estado. Acompanhe comigo na sua tela os últimos números apresentados pelo IMEA. Bom, não temos a tela aqui, mas eu trago as informações para você. Veja só, no boletim apresentado no dia 15 de fevereiro, o IMEA projetava uma produtividade de 50,37 sacas por hectare. Já no boletim apresentado ontem, essa estimativa de produtividade média de rendimento das lavouras subiu para 51,62 sacas. Com isso, a projeção da produção mato-grossense de soja também foi elevada. Ela saiu de 27.800.000 toneladas projetadas na semana passada para agora estimada em 28.500.000 toneladas de soja. E continuamos falando de Mato Grosso, Juliana. A Juliana destacava o que aconteceu com esse relatório do IMEA. Verdade que disparou também a colheita de soja no Mato Grosso e o Instituto começa a rever alguns números também. E por lá, a expectativa agora é de um tempo mais carregado. Isso porque essa semana começou realmente com um pouco mais carregado, com uma expectativa maior de chuvas. E isso pode vir atrapalhar o procedimento de colheita nos campos mato-grossenses, principalmente no oeste do Mato Grosso. Quem fala como é que fica a previsão do tempo é a Nadiara Pereira, que faz sua primeira participação conosco aqui no Agricultura BR. Nadiara, lá no Mato Grosso, colheita está a todo vapor, a estimativa de colheita melhorou, aumentou para os mato-grossenses. Como é que vai ficar essa previsão do tempo? Essa chuva pode chegar e atrapalhar os trabalhos de campo? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. A gente vem enfrentando aí desde o início da semana tempo bem mais fechado em algumas áreas de Mato Grosso. A gente observa aqui nas últimas imagens de satélite um corredor de nuvens carregadas desde o norte do Brasil até o litoral entre o sul e o sudeste. E esse corredor de nuvens carregadas passa aqui pela metade oeste do estado de Mato Grosso, então trazendo chuvas um pouco mais volumosas nesses próximos dias. Não há previsão de um volume tão expressivo, de chuva que possa trazer transtornos ou deslizamentos, mas é uma chuva que deve paralisar as atividades no campo momentaneamente em algumas cidades, porque é uma chuva que deixa o tempo bem mais carregado, então demora para secar um pouco mais o campo.
Por enquanto, as condições de umidade são boas em grande parte do estado de Mato Grosso. Nestas áreas em verde e azul do mapa, o índice de umidade do solo chega acima dos 70%. Então, nessas regiões, a chuva tem garantido umidade do solo, principalmente para aquelas áreas que depois vão plantar o milho. Mas, por enquanto, as chuvas podem atrapalhar, então, as atividades de colheita, principalmente aqui no noroeste, parte do oeste e até algumas regiões aqui da área central, onde tem previsão para acumulados de 30 a 50 milímetros, e essa chuva deve se concentrar principalmente entre esta terça-feira e a quarta-feira. Entre hoje e amanhã que são previstos maiores volumes de água, então que podem paralisar as atividades do campo. A partir da quinta-feira essa chuva diminui um pouco. Neste período entre 28 de fevereiro e 3 de março há uma diminuição da chuva. A gente observa que tem previsão para pancadas em quase todo o estado, só que é uma chuva de baixo volume acumulado, indicando que é aquela chuva de verão, aquelas pancadas isoladas que ocorrem nos finais de tarde, e como vai esquentar bastante, vamos ter bons períodos de sol, então dá tempo de secar a lavoura, e neste período aqui as atividades de colheita da soja devem avançar bem. No próximo período, entre 4 e 8 de março, a chuva volta a aumentar no noroeste mato-grossense. Tem previsão mais de 50 milímetros em 5 dias. Nas demais regiões também tem previsão de chuva um pouco mais volumosa, mas ainda na forma de pancadas alternadas com períodos de melhoria. Fabiano. Nadiara, está aí a situação do estado do Mato Grosso, e na fronteira agrícola do Mato Piba a situação é um pouco diferente. Eles têm, no mês de fevereiro principalmente, sofrido com chuvas muito irregulares. Isso, claro, que atrapalha no desenvolvimento das lavouras, em especial da soja. Como é que fica a previsão de chuvas para o Mato Piba, para esses estados que compõem essa fronteira agrícola para os próximos dias, Nadiara? Essa é uma região que vem enfrentando bastante problemas, porque no ano de 2015 faltou chuva, então atrasou um pouco o plantio. No mês de janeiro tivemos transtornos por causa do excesso de chuva e agora fevereiro com essa irregularidade. As chuvas ocorrem, mas de forma muito isolada, com baixo acumulado. Então a umidade do solo já voltou a cair em quase todo o Nordeste e também no Tocantins, que integra essa área do Mato Piba. A gente observa em toda esta área aqui, em partes amarelas e laranjas do mapa, a umidade do solo está em torno de 10 a 20%. Então é uma situação crítica. Além da baixa umidade do solo, as temperaturas têm estado muito elevadas, especialmente no Tocantins. E essas altas temperaturas e o tempo seco prejudicam o desenvolvimento da soja, deixam as lavouras muito secas. E eu conversava com o agrônomo aqui da Somar Meteorologia e ele alertava que nesta semana era necessário que chovesse mais de 30 milímetros para salvar algumas lavouras, especialmente do Tocantins. E por enquanto, para esta semana, não há expectativa de uma chuva agrícola que possa encharcar o solo e recuperar essas lavouras que estão em situação crítica. A gente observa que até o dia 27 de fevereiro, o acumulado de água não deve passar aí dos 15 milímetros entre o Tocantins e a Bahia. Então, nesses dois estados, a situação segue mais complicada para aquelas áreas que estão mais secas. Por enquanto, não há previsão de reversão nesse quadro. Por enquanto, as áreas mais favorecidas são entre Maranhão, Piauí e partes aqui do norte, do nordeste, regiões que devem ter chuvas um pouco mais significativas, com algo em torno de 30 milímetros. Do dia 28 até o dia 3 de março, a chuva continua mais frequente e volumosa sobre partes do Maranhão e Piauí, mas boa parte do sul do Piauí, sul do Maranhão, partes do Tocantins e principalmente também Bahia, seguem aí com previsão de pouca chuva. Ocorrem algumas pancadas muito isoladas e de baixo volume acumulado que não garantem umidade no solo. Entre os dias 4 e 8 de março, volta a chover de forma um pouco mais generalizada e significativa, com mais de 30 milímetros em algumas áreas, principalmente do Tocantins e também aqui Piauí e Maranhão, mas já é um pouco tarde para essa chuva chegar a essa região, então essa chuva não deve aí reverter algumas áreas que já estão enfrentando perdas por causa desse tempo mais seco e quente dos últimos dias. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela retorna. Ela vai retornar ainda para falar sobre a previsão do tempo para as áreas de produção de café, também no Centro-Sul, cana-de-açúcar, Juliana. E a última entrada da Nadiara, ela volta a destacar soja. Nós vamos falar sobre o sul do país, especificamente Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que devem receber muita chuva nos próximos dias. E isso pode trazer umidade muito elevada para a soja. Daqui a pouco, ainda nessa edição, você tem um levantamento muito interessante sobre o que acontece com o clima, também em relação aos preços. A analista Tânia Tosi também responde perguntas de telespectadores ainda nesta edição de terça-feira.
E agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem o mercado do café em destaque e também o leilão que a Conab realiza nesta semana. E você tem informações ainda nessa edição sobre a variação do preço da soja em vários estados brasileiros. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Oi, gente! Eu estou aqui na Avenida Faria Lima para trazer mais uma novidade sensacional para vocês. Hoje, o Polo Financeiro do Brasil e, consequentemente, da América Latina está em São Paulo, o estado carro-chefe do país. Estúdios, na sua maioria, onde a demanda com certeza será altíssima. O entorno oferece toda a infraestrutura. Mas agora vamos conhecer de perto este empreendimento. São estúdios de 45 a 140 metros quadrados, com uma ou duas vagas na garagem. Tudo com alto padrão no acabamento de cada detalhe e sem falar do charme desta fachada. Garagem com luz natural e vagas espaçosas, 4 elevadores panorâmicos, torre única com 25 andares, áreas comuns decoradas em alto estilo com ar-condicionado, acesso à internet, limpeza e arrumação com gestão patrimonial. As empresas que estão por trás do Forma Itaim são ERC Desenvolvimento Imobiliário, GR Properties e UMA Desenvolvimento Imobiliário. E você vai ver sempre aqui no SBA todas essas novidades de alto padrão. Forma Itaim. Gente, não dá para perder essa oportunidade. Agricultura BR de volta, seja bem-vindo. Se você chegou aqui agora, as informações neste bloco começam para o mercado do café. A Conab realiza nesta semana, na próxima quinta-feira, dia 25, 2 novos leilões de venda de café arábica. Serão ofertadas 187.800 sacas de 60 quilos da variedade do grão ensacado. O leilão começa às 9 horas da manhã, eu repito, desta próxima quinta-feira. O produto que vai ser comercializado está estocado em armazéns dos estados de Minas Gerais e também São Paulo. O preço de arremate vai ser apresentado ainda nesta terça-feira através do site da Conab. Então você que quer mais informações, é só acessar o endereço www.conab.gov.br. E como a gente está falando em café arábica, vamos saber como foi o início da semana para o mercado no estado de São Paulo. Vamos aos números então apurados pelo CPEA. Você vê o preço da saca de 60 quilos do arábica subindo nos últimos dias. Na última sexta-feira, dia 19 de fevereiro, a saca fechava a semana a R$ 491,55. No dia de ontem, segunda-feira, dia 22, o valor subia ainda mais para R$ 494,61, somando alta no dia de 0,62%. Esse movimento de alta que a gente vê no gráfico vem somando a alta para o arábica nos últimos dias, mas que no acumulado do mês de fevereiro ainda não chega a somar um valor positivo. A queda no mês é explicada no estado de São Paulo e ela chega a 0,62%. Por aqui, vamos trazer um outro indicador em destaque, indicador para o café arábica na região sul de Minas. Ontem voltou a ganhar. Ontem, Nova York registrava valores muito elevados. Nova York subiu com um pouco mais de força no dia de ontem, altas que passavam de 3,5% nas posições de mais curto prazo. Isso refletiu no mercado aqui no Brasil, tanto em São Paulo quanto também no sul de Minas Gerais. Tanto é que em Minas houve a retomada do patamar de R$ 500 por saca de 60 quilos. É o que nós vamos conferir agora, vendo também o que aconteceu no intervalo dos últimos 30 dias. Observe que a posição no dia 22 de janeiro era de R$ 510, ele recua a R$ 502,50, recua no valor mais forte, né? O mais forte recuo foi no dia 11 de fevereiro, R$ 495, e agora retoma, né? Volta a 505, depois cai de novo, e agora retoma a marca de R$ 500 por saca de 60 quilos, como valor da onde começa o intervalo estava em R$ 510, em 30 dias o recuo para os valores para o café arábica no sul de Minas Gerais fica em 1,96%.
Vamos agora ao mercado futuro do café arábica, tanto aqui no Brasil quanto lá em Nova York. Começando pelos negócios no Brasil, o café arábica vem negociado hoje na Bolsa Paulista com uma leve alta para a posição de mais curto prazo. Março de 2016, que negocia agora 280 contratos. A saca de 60 quilos para entrega mês que vem negociada agora a $132,50, leve alta de 0,15% em relação ao ajuste do dia anterior. Maio e julho não possuem contratos negociados no dia de hoje e apenas setembro já apresenta contratos. São 420 agora a $143 a saca. Essa posição vem praticamente estável em relação ao fechamento de ontem, representando apenas uma leve redução de 0,07%. Por aqui os destaques agora são para o café arábica, mas agora negociado no cenário internacional. Eu falava que primeiro dia dessa semana foi muito positivo para o café arábica. As altas nas posições de mais curto prazo nesta última segunda-feira foram acima de 3,5%. Vamos saber como é que estão as posições negociadas agora, porque mais cedo os valores vinham em recuo. Depois de uma alta muito forte, recuavam nesta terça-feira. Temos aqui as posições, recuam, mas você observa que mesmo com esse recuo, olha a posição de março, é a única que não tem o piso de $1,20, recua 0,70%, mas mesmo assim fica em $1,19 por libra peso, então está muito próximo aí do piso de $1,20. Posição de maio perde também, perde menos, perde 0,29%, vai sendo negociada a $1,20 mais 25 por libra peso. Julho vem negociada a $1,22 mais 5 a libra peso, queda de 0,20%. Setembro, $1,23 mais 50 por libra peso, queda de 0,28%. Temos aqui então negócios em queda para o café em Nova York, na plataforma Ice Futures, mas nada que macule a alta muito forte desta última segunda-feira. Atenção agora, produtores de café robusta. Aqueles produtores do estado do Espírito Santo, Bahia e Rondônia são os maiores produtores da variedade aqui no país. Olha, tomando como base o estado do Espírito Santo, o preço da saca de 60 quilos do robusta caiu ontem pelo segundo dia seguido, de acordo com apurações do CPEA. A marca de R$ 400 a saca já foi perdida e os valores estão bem mais baixos do que isso. Vamos aos números então? Você acompanha comigo na sua tela os valores anotados para a saca nos últimos dias, desde o dia 16 de fevereiro até ontem, 22. Lá atrás, o preço era de R$ 400,69. Valor esse, aliás, que chegou a superar a marca de R$ 402. Ele logo veio abaixo no dia 17 a R$ 394,99, voltando a subir no dia 18, quase recuperando a marca de 400. Na última sexta-feira e ontem, segunda-feira, foram anotadas duas quedas seguidas para o preço do Conilon no estado capixaba, que acabou fechando o dia de ontem, começando a semana, a R$ 394,94. A queda no dia em relação à sexta-feira foi de quase 1%, que fez somar agora uma queda acumulada em fevereiro, que chega a pouco mais de 0,5%. No cenário internacional, o café robusta segue em queda. Esta terça-feira tem mais um registro de recuo para os negócios, é o que nós vamos acompanhar agora. Posição de março perde 0,79%, $1.369 por tonelada. Esses valores aqui no começo do mês, no final do mês de dezembro, começo de janeiro, estavam muito próximos a R$ 1.500, só para que o pessoal em casa entenda como que o café robusta vem perdendo valor, principalmente por conta da entrada de safra lá do Vietnã. Posição de maio, $1.405 por tonelada, queda de 0,91% hoje. Julho, $1.433 a tonelada, recuo de 0,96%. Hoje um dia de quedas no cenário internacional e também regional aqui no Brasil para os dois tipos de cafés.
próximo bloco, o milho é o destaque. Você vai saber como estão as exportações do cereal no Brasil no acumulado deste mês de fevereiro. E ainda hoje, o Agricultura BR Responde traz informações importantes sobre os preços e a chuva que pode chegar no centro-sul do país. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Não perca a chance de participar deste grande evento. Mega Feirão Virtual Venda de Máquinas Hyundai. 25 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Venda exclusiva de equipamentos novos e usados. Peças novas direto da fábrica e usadas multimarcas. Mega Feirão Virtual Venda de Máquinas Hyundai. 25 de fevereiro, quinta-feira, às 8h30 da noite. Realização World Tractor e BMC Hyundai. Transmissão Canal do Boi. Olá, Campo de Ofertas traz para você a solução para a sanidade das suas aves. Não é isso, Jefferson? Isso mesmo, Adriano. Você, nosso amigo avicultor que está nos assistindo, quer implantar essa tecnologia nas suas aves para aumentar a produtividade, seja ela de postura ou de corte? Entre em contato com a gente. Naturovita é a escolha certa. 100% natural, 100% sem resíduo, melhorando a produtividade e, consequentemente, a sua lucratividade, nosso amigo avicultor. E por falar em lucratividade, o produtor gosta de ouvir isso. E olha só, para mais informações, o nosso telefone 67 40 09 2220. Atendimento show de bola lá no call center e eles estão preparados para sanar todas as suas dúvidas. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Science do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. A Agricultura BR volta agora com destaque para o mercado do milho, começando pelo cenário internacional, lembrando que a última semana fechou com divulgação positiva para as vendas de exportação dos Estados Unidos, que superaram na semana anterior 1.050.000 toneladas de vendas, ficou muito mais alto do que a semana que antecedia. Vamos saber agora como é que estão os negócios com milho. O destaque da Agricultura BR de agora vem com recuo nesta terça-feira, posição de maio negociada $3,65 mais 25 por bushel. A queda é de 0,61%. Posição de maio perde 0,60% e é negociada $3,70 por bushel. Julho cai 0,66, negociada $3,74 por bushel. Setembro é negociada $3,80 por bushel, queda de 0,58%. Hoje dia de queda para o milho na Bolsa de Chicago. Vamos saber agora como é que estão os valores, a prática de preços, as cotações nos principais estados produtores do país. Você acabou de ver aí as cotações do milho em cada estado produtor, conforme o valor mínimo e máximo negociado em cada uma dessas localidades. Agora a gente dá uma olhada no preço médio negociado no Brasil, tomando como base o indicador feito pela agência Rural Business. Olha, preço da saca de 60 quilos do cereal ficou negociada em média ontem por R$ 37,69. Sofreu uma leve redução em relação ao valor que fechava na última semana. Vamos aos números agora dos últimos 30 dias, que a gente vai ver que o preço do milho veio subindo sequencialmente, acumula alta de 2,46% no período do dia 22 de janeiro até ontem, 22 de fevereiro.
Lá atrás, em 22 de janeiro, o valor era de R$ 36,78 na média nacional. Lembrando que essa média toma como base o preço em 8 estados produtores. O valor veio acima para a marca dos 37 no fim de janeiro, fechando o mês a R$ 37,12. Em fevereiro, manteve esse suporte e não saiu dele, mas no dia 7 fechava R$ 37,37. No dia 14, R$ 37,75. E nos últimos dias teve uma oscilação, leve oscilação para baixo, fechando ontem a R$ 37,69 a saca. Nos últimos 30 dias, há uma alta de 2,46%, mas nos últimos 12 meses, a alta é bem mais surpreendente. Você de casa acompanha como o preço do milho tem reagido aqui no país. A alta em 12 meses chega a 57,6%. Bom, a gente já viu os preços do indicador Milho Brasil, que é o valor do preço no mercado físico do país. Chegou a hora agora da gente dar uma olhada no mercado futuro do cereal para ver como o mercado enxerga o preço lá na frente. Vamos aos números aqui do Brasil, então, para o milho negociado na Bolsa Paulista. Veja comigo como vem reagindo o mercado nesta terça-feira. Olha, o cereal vem operando em alta posição de março, tem agora o maior volume de contratos negociados, são 1.650, e eles sobem agora 0,93% frente ao fechamento de ontem e negocia a saca R$ 42,55. A posição de maio vem com alta de 0,99% e é negociada a R$ 39,79. Julho opera agora com apenas 10 contratos, você vê uma variação positiva expressiva, mas é por conta do volume baixo negociado agora. Cada saca vem negociada a R$ 39,23. E enquanto isso, setembro também vem com alta, uma leve alta de 0,11% e negocia a saca a R$ 36,05, portanto, mais um dia de alta para o milho no mercado futuro do Brasil. Por aqui vamos falar sobre o milho, mas sobre os embarques brasileiros. E olha, o mês de fevereiro é o primeiro mês de embarque já da temporada 2015-2016, vem trazendo uma situação inédita. Sabe quanto que já foi exportado, embarcado pelas tradings que operam no Brasil em 3 semanas deste mês? Olha só o número, 4.420.000 toneladas de milho já deixaram o país. Olha, esse número é tão expressivo que ele chega a ser mais de 4 vezes superior ao que foi embarcado em todo o mês de fevereiro do ano de 2015. Os motivos são vários, mas o principal deles é que o Brasil, ou o milho brasileiro, é muito atraente para o cenário internacional, para o importador. Isso acontece porque o milho, por outro lado, os preços internacionais do milho têm o pior desempenho. É o valor mais baixo dos últimos 7 anos, são $166 por tonelada. Entretanto, quando há a conversão em reais aqui, fica bom para as traders que operam no Brasil e fica também bom para o produtor brasileiro. Vamos trazer agora na análise gráfica o que tem acontecido com essas exportações nos últimos períodos. É o destaque do Agricultura BR. Nós temos aqui o histórico de estimativas da Conab para as exportações do Brasil. Por que a gente está mostrando esse histórico aqui? Esse histórico ele vai mostrando uma situação do que se tem para a exportação brasileira da temporada 2014-2015. Esse gráfico nós já até mostramos em outras oportunidades e ele mostra como que a Conab foi mudando de opinião com o tempo. Começou em outubro, ali 20 milhões de toneladas, janeiro de 2015 foram 20 milhões, depois abril de 2015 subiu para 21, em agosto subiu demais, 26 milhões e 400 mil, novembro de 2015, 29 milhões 700 mil toneladas e depois as exportações brasileiras encerraram com 30 milhões 900 mil toneladas, que era a previsão da Conab, ou 30 milhões 880 mil toneladas exportadas. Mas não para por aí, porque a Conab ela vai apontando que as exportações na temporada 15-16 serão menores que a temporada 14-15. Ora, isso se contabilizar o que já está acontecendo nesse começo de temporada, a Conab está bastante errada. Essa opinião é do Agricultura BR, mas é principalmente da analista Tânia Tosi, que tem falado sobre esse assunto já há algum tempo. Como que num cenário internacional que tem uma situação como essa e tão favorável para a compra de milho no Brasil,
como que as exportações reduziriam da maneira como a Conab espera. Quer ver só o cenário desenhado pela Conab? É o que nós mostramos agora, mais um gráfico. Você observa agora as exportações brasileiras nas últimas temporadas com a projeção da estatal para a temporada 15-16. Então, 14-15, você já sabe, foram 30 milhões e 900 mil ou 30 milhões e 880 mil. Conab espera que na temporada 15-16 sejam exportadas 29 milhões de toneladas. Portanto, quase 2 milhões de toneladas abaixo do que aconteceu na temporada 14 e 15. Se formos contabilizar o desempenho do que acontece em fevereiro, Conab, mais uma vez, vai ter que rever esses números muitas vezes durante a temporada. Última análise gráfica vai mostrar preços, se eu não estou enganado, preço por tonelada, é isso mesmo, preço médio da tonelada, estamos com preço médio por tonelada baixo. Você vê aqui que 2009 eram 163 dólares por tonelada. Pico de preços aqui foi em 2013, 283 dólares. Isso aconteceu por conta da seca lá nos Estados Unidos, da temporada 12-13. 2014 tinha um valor de 200 dólares por tonelada e agora o valor internacional, 2016, 166 dólares. Portanto, desde 2009 não haviam valores tão baixos pagos pela tonelada do milho no cenário internacional. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora para saber como opera o mercado do algodão aqui no Brasil, como que foram os preços negociados ontem de acordo com o CPEA. Veja comigo, você de casa, principalmente o cotonicultor do estado mato-grossense, que é onde o IMEA ou o CPEA toma como base as informações. Você vê o valor oscilando bastante nos últimos dias, mas fica na casa dos R$ 2,56 por libra-peso. O valor ontem ficou em R$ 2,56 mais 39, apontando uma leve redução de 0,07% na cotação do algodão aqui no mercado físico do Brasil. Você vê que os valores têm ficado mais estáveis neste mês de fevereiro, porque, segundo o CPEA explica, foram em janeiro que as grandes indústrias compradoras fizeram as suas aquisições e, com isso, os preços subiram bastante. Em janeiro, relembrando, a alta no mês chegou a 17%. Neste mês de fevereiro, com essas oscilações, o preço do algodão no mercado físico do Brasil registra baixa acumulada de E o Agricultura BR vai para o intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta trazendo os números para a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país e também no Nordeste. E ainda você vai conferir nesta edição os efeitos em relação à chuva no centro-sul do país e o que pode ocorrer com os valores da soja. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Tem mais novidades no campo de ofertas. É o receptor Anadigi da Lemon. Fala mais, Patrícia, pra gente. É isso aí, Matioli. Esse aqui é o nosso receptor de parabólica. Ele pega os canais analógicos e digitais. Precisa trocar a parabólica? Não precisa. E a instalação? A instalação é super simples porque não tem necessidade de técnico. E o controle remoto? O controle remoto é inteligente. Você consegue controlar tanto o receptor quanto o seu televisor com o mesmo controle remoto. E o LNB? O LNB multiponto, a gente consegue colocar até 5 receptores dentro de casa, todos com programação individual. É o celular de mesa da Lemon. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Você pode comprar o seu agora ligando para 67 40 09 2220. É a Lemon, nova parceira do Campo de Ofertas.
11º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Preparado para as turbulências da pecuária? Venha fazer seu plano de voo e garanta uma rota segura para o seu negócio. Economia e mercado, inovações tecnológicas, gestão e manejo. De 8 a 10 de março no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto. 11º Encontro Confinamento. Oportunidade única para realizar o planejamento da sua atividade pecuária com os melhores especialistas do mercado. www.gestãoconfinamento.com.br. Aqui se faz jornalismo com responsabilidade. Toda informação que chega no Brasil e no mundo é analisada para responder uma pergunta fundamental. O que pode ser notícia e impactar no seu negócio? Para isso, há um grande time. São profissionais vocacionados para levar as mais importantes situações do mercado do agronegócio para o produtor rural brasileiro. Com uma diferença, a linguagem que você entende. Com compromisso e dedicação que a agricultura e a pecuária brasileira merecem. O nosso negócio é informar. E informar com independência. Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio diariamente com você em 3 horários, aqui no Canal do Boi. Agricultura BR de volta e nesse bloco você começa com as informações, observa as informações sobre o mercado do arroz. Vamos aos números então apurados pelo CPEA nesta segunda-feira. Olha, o preço da saca de 50 quilos do arroz em casca, tomando como base no estado gaúcho, subiu ontem, subiu para R$ 42,02 a saca. Uma leve alta em relação ao fechamento da última semana que a gente acompanha agora na tela. Você vê o preço da saca oscilando, mas oscila num patamar alto entre R$ 41 e R$ 42 a saca. No dia de ontem, portanto, fechou neste valor que você acompanha comigo na tela, a R$ 42,02 pela saca de 50 quilos do grão em casca. A alta no dia foi de 0,26%. Agora a gente acompanha mais cotações do arroz, mais para o grão beneficiado, de acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Dia de quedas no cenário internacional para os negócios na Bolsa de Chicago. Hoje soja vem recuando, milho está recuando também e olha, com trigo não é diferente. Assim como vinha durante o começo do dia de hoje, trigo vai perdendo na Bolsa de Chicago. É o que nós vamos conferir agora. Posição de março é a que perde mais, de mais curto prazo, perde 0,81%, 0,87%. Agora aumentou a queda, vem sendo negociada a $4,54 mais 50 por bushel. Maio, $4,61,50 por bushel, queda de 0,53%. Posição de julho a $4,69 mais 25 por bushel, recuo de 0,52%, enquanto setembro tem negócios a $4,80 por bushel, queda de 0,51%. Hoje um dia de perdas, um pouco de pressão negativa sobre os negócios lá na Bolsa de Chicago. Enquanto isso, aqui no Brasil, o preço do trigo vem acumulando alta ao longo do ano de 2016. Em janeiro, o trigo subiu 2%, tomando como base o estado paranaense. E nesse mês de fevereiro, a alta também já soma 1,3%. No dia de ontem, o preço do cereal também subiu mais um pouquinho lá no estado do Paraná. Vamos acompanhar como foi o comportamento do mercado então. Veja comigo, a tonelada do cereal sendo negociada ontem a R$ 752,55. A alta no dia em relação ao fechamento da última sexta, quando o preço foi negociado a R$ 748,86. A alta foi de 0,49%, praticamente 0,5% de alta no dia de ontem, o que é uma alta expressiva, já que o valor é bem alto, é de mais de R$ 750. No acumulado, portanto, de fevereiro, a alta para o trigo passa do 1,3% e já soma a alta de janeiro, portanto, a alta acumulada em 2016 chega a 3,3%.
A Agricultura BR traz em destaque hoje informações sobre a safra de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Em destaque, a região Centro-Sul, a principal produtora de cana, e também a região Norte e Nordeste, que produz a matéria-prima. Bom, a única União da Indústria da Cana-de-Açúcar divulgou na manhã de hoje mais um relatório quinzenal que mostra como que vem o andamento da moagem da cana no país. E olha, na região Centro-Sul do país, ela chega a quase 600 milhões de toneladas, sendo que a safra 15-16 de cana ainda nem acabou, ela segue até o fim de março. Vamos acompanhar na tela agora qual é o total de cana moída até o momento, tomando como base as informações da Única, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar. Olha, o volume moído até agora chega a 599 milhões e 870 mil toneladas, é o número que você vê ali, onde diz safra 2015-2016. Olha, tomando como base a safra 14-15, até a data 1º de fevereiro, há uma alta no acumulado no volume de cana processada, uma alta que chega a 5,22%, já que até essa data, 1º de fevereiro de 2015, a moagem da cana somava 570 milhões e 800 mil toneladas. Bom, lembrando que a estimativa inicial da safra na região centro-sul do país era de 590 milhões de toneladas, portanto, até agora ela já soma mais de quase 10 milhões de toneladas acima do que era estimado inicialmente. Vale a gente lembrar que a moagem segue até o dia 31 de março, no que diz respeito à safra 15-16, e que, por enquanto, mais de 30 usinas ainda continuam em atividade, portanto, esse número deve extrapolar os 600 milhões de toneladas de cana moída. Bom, a gente segue falando sobre cana, mas agora preço dos derivados da cana. Hoje, em especial, você acompanha como foi a semana passada para os valores do etanol, tanto hidratado quanto o anidro. Vamos aos números, então, de acordo com o CPEA, que toma como base o preço do litro no estado de São Paulo. Veja só, o etanol hidratado, que é aquele que possui de 4 a 5% de água na sua composição e abastece diretamente o tanque dos combustíveis, ficou negociado na última semana a R$ 1,92 mais 27 no estado de São Paulo. Ele sofreu uma alta em relação à última semana, uma alta de 1%, mostrando aí que o indicador do etanol hidratado continua subindo no estado paulista. A gente pode mudar a tela para o etanol anidro, que é aquele que é misturado à gasolina para abastecer os combustíveis. Esse, ao contrário do hidratado, registrou uma baixa na semana anterior, saindo de R$ 2,10 mais 68 por litro para R$ 2,09 mais 14. A queda na semana para essa posição foi de 1%. Então estão aí os dados do etanol no estado de São Paulo para você de casa acompanhar. Por aqui a gente segue falando de cana, mas agora sobre previsão do tempo. Fabiano. Aí a Juliana destacava a moagem de cana-de-açúcar maior na temporada 15-16, se comparado ao mesmo período da temporada passada. E olha só, centro-sul do país tem tido uma colaboração, uma ajuda maior por conta das chuvas que estão sendo muito mais regulares. Já na região nordeste do Brasil está com seca, as chuvas são irregulares e com isso não há umidade de solo adequada para o desenvolvimento da cana-de-açúcar. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a situação da umidade de solo nas regiões produtoras e também a previsão para chuvas nessas regiões. Nadiara, produção de cana-de-açúcar no Sudeste está indo muito bem, já no Nordeste com certa dificuldade. Fabiana, e nesses próximos dias essa situação não vai mudar muito. A gente acompanha aqui a distribuição da umidade do solo sobre o Brasil. A gente observa que o solo está bem mais encharcado entre sul e sudeste, principalmente nesta área que vai de Santa Catarina ao sul de Minas Gerais. Nesta área, o índice de umidade do solo varia de 70% até 100% e também solo bastante úmido em partes aqui de Mato Grosso do Sul, Goiás até Mato Grosso. Então, nestas áreas as condições estão boas aí para os canaviais e foram regiões
que foram mais beneficiadas pelas chuvas entre o final de 2015 e esse ano de 2016, então garantindo aí um aumento na produção de cana sobre o centro-sul do Brasil. Já a situação é bem diferente aqui sobre o Nordeste. Nesta faixa leste, aqui importante área produtora de cana, a situação é crítica. Até choveu bem em algumas áreas de Sergipe, tivemos bons acumulados, a chuva também atingiu algumas áreas do estado de Pernambuco, só que essa chuva ela foi mal distribuída. Então, em grande parte das áreas produtoras de cana do Nordeste, há um grande déficit hídrico e a umidade chega abaixo de 10% nestas áreas em alaranjado do mapa. E agora, para os próximos dias, a situação não vai mudar muito. As chuvas mais intensas vão continuar concentradas sobre o centro-sul do Brasil. A gente até destacava chuva forte entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Essas chuvas aqui devem beneficiar também partes produtoras de Minas Gerais, principalmente Sul e Triângulo Mineiro, e partes de Goiás. Então, chuvas ainda mais frequentes e volumosas sobre o centro-sul do Brasil. E no Nordeste, a chuva mais intensa fica concentrada na faixa norte da região, principalmente o litoral norte. Na faixa leste, apenas chuva bem isolada e de baixo volume acumulado, que não revertem a situação da umidade do solo, por enquanto ainda solo bastante seco. Entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março, a situação não muda muito. Chove forte no centro-sul do Brasil, principalmente aqui entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, e no Nordeste ainda pouca chuva nas principais áreas produtoras de cana-de-açúcar. Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com mais destaques, daqui a pouco ela fala sobre centro-sul do país, mas aí voltando mais o assunto para a produção de soja. Bom, e por aqui a gente segue falando sobre cana, desta vez em destaque para a região norte e nordeste. Você ouviu a Nadiara comentando sobre a seca, nestas regiões que prejudica a safra de cana. Bom, e foi justamente essa seca que fez a consultoria FC Stone reduzir a sua estimativa de produção para a atual temporada em 15% em relação à produção na temporada 14-15. Durante a entre-safra e o começo da colheita, as áreas produtoras receberam 30% a menos de chuva em relação ao mesmo período do ano passado e 32% a menos do que a média histórica. Com isso, a projeção da consultoria FC Stone indica que o processamento desta temporada, a 15-16, que segue em vigor até o fim de março, deve atingir 51 milhões e 700 mil toneladas na região norte e nordeste. Apesar dos últimos dados apresentados pelo Ministério da Agricultura indicar que até a primeira quinzena de janeiro a moagem acumulada estava apenas 1,8% atrás do que se via no ano passado, a realidade mostra que a queda deve sim ser maior, já que as usinas estão encerrando as atividades com antecipação e a maioria das empresas prevê terminar a temporada mais cedo devido à falta de cana nessas duas regiões produtoras do país. E a Agricultura BR destaca agora o quadro Somos Todos Produtores, com participação do Alfonso Líbero, ele que é de São Gabriel do Oeste, interior aqui do estado de Mato Grosso do Sul, e é produtor de suínos. Então, claro que ele está ligado na Agricultura BR, porque ele é um grande consumidor, evidentemente, de milho e também de outros produtos, principalmente do complexo soja. E ele mandou foto e vídeo da sua área de produção, e a sua área de produção chama atenção porque ele gerencia uma granja de suínos com 5.600 animais terminados. A granja utiliza um sistema sustentável. É captada a água de chuva em 7.000 metros quadrados para ter esse tipo de situação que você está vendo na tela. Bom, estão aí então fotos e vídeos do Afonso Líbero de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul. Ele nos conta também que essa água toda que é capturada é armazenada em 21 caixas d'água e mais 3 cisternas. Ele utiliza essa água para alimentar a granja de suínos e com isso evita a extração de 75 mil litros de água do poço. Exatamente, olha, e ele conta mais isso porque se tem uma granja que tem esse tipo de atuação, então
então ela gera também biofertilizante. E esse biofertilizante ele usa para adubar 35 hectares de pastagem que tem na granja. De acordo com o produtor rural, a captação de água na propriedade é feita durante todo o ano. E no último ano, eles conseguiram preservar 26 milhões de litros de água da chuva. Portanto, está aí o produtor rural, somos todos produtores, com uma ação muito interessante e que traz preservação e traz também maior rendimento, no caso, para a granja de suínos aqui no interior do Mato Grosso do Sul. Obrigado, Afonso, pela sua participação. Um grande abraço. E parabéns pela iniciativa, né? A gente segue com a Agricultura BR, trazendo agora um rápido intervalo comercial. Na volta tem o quadro Agricultura BR Responde, que vai falar sobre os preços da soja na região centro-sul do país, diante dessa chuvarada que está por vir. Você tem esses destaques e ainda vai saber sobre valores da soja em vários estados brasileiros. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. O novo conceito de genética tem nome: SBS Genetics, distribuidora exclusiva dos melhores touros do mundo. Estou aqui para falar para vocês sobre um projeto inédito e exclusivo que está sendo desenvolvido pela Select Science do Brasil e SBS. Estamos disponibilizando para o produtor brasileiro de forma exclusiva a genética de 3 touros destacados e com grande potencial para o futuro da genética leiteira brasileira. SBS Genetics, a evolução de seu rebanho leiteiro. Tem novidade no campo de ofertas, é o celular de mesa da Lemon. Patrícia, fala um pouquinho mais pra gente. Matioli, sabe aquela região que o sinal do celular realmente é fraco? Ele resolve? Ele resolve, porque a nossa anteninha potencializa em até 10 vezes o ganho do sinal. O que mais? Ele registra a chamada, ele tem função FM e todas as outras funções aí que um celular convencional possui. Olha que bacana, gente! Novidade no campo de ofertas. Super Media Box da Lemon. Patrícia, explica pra gente. Matioli, esse aqui é o nosso receptor de parabólica, ele é analógico, digital e HD e além de tudo é conversor HD terrestre. E essa entrada USB? Ele grava e reproduz mídias. E esse controle remoto? O controle remoto ele é inteligente, ele copia a função de outros controles remotos. Então a gente controla o receptor e o televisor com o mesmo controle remoto. Maravilha! 6740092220. Ligue agora e compre o seu. Contra vermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, Fluataque Duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo, agora também em galão de 5 litros. Agora você está ainda mais perto dos grandes negócios. Faça seu cadastro no Sistema Brasileiro do Agronegócio através do site www.sba1.com/cadastro e faça parte do universo de leilões do SBA. É muito fácil. Você acessa, preenche seus dados e encaminhe as cópias dos seus documentos por correio ou fax. Após o recebimento dos documentos, o seu cadastro é rapidamente efetivado e nossa equipe entra em contato para fazer a confirmação. Pronto! Agora é só ficar de olho nas melhores oportunidades que o SBA traz para você. www.sba1.com/cadastro. Acesse, preencha, confirme e faça parte desse grupo. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Estamos de volta e agora é hora de responder a dúvida do telespectador. É o quadro Agricultura BR Responde. A pergunta que nós trazemos aqui nessa edição do programa de hoje é do Silvio César, ele que é de Sertanópolis, no estado do Paraná. Vamos acompanhar então qual foi a dúvida dele, qual a pergunta que ele mandou para a gente através do aplicativo WhatsApp. Você de casa acompanha conosco na sua tela. Ele diz o seguinte: a chuva está atrapalhando a colheita da soja aqui em Sertanópolis, no norte do Paraná. E aí ele quer saber, este clima de chuva vai causar alteração no preço da saca?
Tá aí a dúvida do Silvio César de Sertanópolis, no Paraná. E nós fomos atrás da pergunta, né, Fabiano? Exatamente. E nós fomos buscar essa resposta com a analista Tânia Tosi, que respondeu, inclusive, em 2 etapas. Nós vamos ver a primeira resposta dela, que está relacionada ao dólar. Nós temos aqui a resposta da analista Tânia Tosi, que fala sobre como que isso pode alterar a questão dos valores da soja, que é a pergunta do telespectador. Estas perdas, de acordo com a analista, ainda não são generalizadas. O Brasil ruma para tirar dos campos a 4ª safra recorde consecutiva. Seguimos nas mãos do dólar para registrar qualquer melhora efetiva para a soja e também 2 elementos a serem observados: demanda e nova safra dos Estados Unidos. Ambos podem mexer com os preços, de acordo com a analista. Bom, e a gente vai acompanhar agora, seguir acompanhando qual é a opinião da analista Tânia Tosi a respeito dessa pergunta do Silvio, né, que quer saber sobre os preços da soja no estado do Paraná e em outras regiões produtoras da região centro-sul do país, que está recebendo um volume elevado de chuvas. Vamos às informações, então, da Tânia Tosi. Ela continua: entretanto, a chuva pode ser um grave problema. Muitos produtores com 50% da safra pronta e nos campos ainda estão com esse volume de safra nos campos. Não é só a perda de produtividade. A alta umidade na colheita pode gerar descontos exorbitantes. Ela diz ainda: não vai ter onde secar tanta soja com tanta chuva que está caindo sobre essa região produtora do país. O Mato Grosso do Sul mesmo já viveu isso na temporada 10-11, se eu não estou enganado, teve uma tempestade que atingiu o estado, produtores de Sidrolândia, Maracaju, foram todos prejudicados. E olha, a Tânia cita essa questão da chuva, porque a expectativa, Juliana, pelo que nós estamos acompanhando, é de muita chuva sobre parte do centro-sul do país, no Paraná, no Mato Grosso do Sul e também em São Paulo. Só que quem responde como é que fica essa situação para o produtor é a Nadiara Pereira, porque pode ter um prazo aí, um período muito longo de chuvas sobre essa região e sobre esses estados, Nadiara. É isso mesmo, Fabiano. Os próximos 10 dias devem ser marcados por chuvas mais intensas. A chuva, é claro, não deve deixar o tempo fechado e chuvoso por todos os 10 dias, mas a gente vai ter períodos de chuva intensa e que aí vão encharcar bastante as lavouras, então dificulta a secagem para a colheita nesses próximos períodos. A gente tem chuva forte agora sobre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul neste próximo período, com volumes que devem ultrapassar 70 milímetros em boa parte das áreas mais escuras. Esse volume de água deve cair principalmente até a quinta-feira. A chuva diminui um pouco entre a quinta e o final de semana, mas na semana que vem tem retorno da chuva forte. Então a gente vai ter aí períodos mais longos com um tempo chuvoso e esse tempo chuvoso deixa então bastante umidade nas lavouras e dificulta a colheita nesses 3 estados. Por enquanto, então, essa chuva ela não deve se estender para o restante aqui do interior do Brasil. A gente observa que em Mato Grosso a gente pode ter problema no oeste do estado por causa da chuva forte, mas em grande parte aqui da faixa leste de Mato Grosso, o interior do estado de Goiás e Minas Gerais, a chuva é um pouco mais irregular, mas ainda assim alerta para aqueles temporais de verão. Inclusive no estado de Minas Gerais há risco para temporais até com queda de granizo e aí pode afetar outra cultura, que é o café. A gente tem esse risco de temporais em boa parte do centro-sul do Brasil, só que com maiores volumes de água entre o estado do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E no próximo período, como eu falava, em pelo menos 10 dias, até o dia 3 de março, a gente tem a expectativa dessa chuva acima do normal. Neste período, inclusive, em 5 dias, pode cair mais de 100 milímetros em algumas áreas produtoras do estado paranaense e também vai continuar chovendo forte em partes do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O estado catarinense também deve ser bastante afetado, então há áreas que ficam aí com essa preocupação nos próximos 10 dias, porque tem previsão de volumes acima de 100 milímetros em apenas 5 dias. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira, obrigado pela sua participação. Ela volta amanhã aqui no Agricultura BR. Por aqui a gente segue falando sobre preço da soja, em especial para a região sul do país, respondendo também a dúvida do Silvio César, do Paraná. A gente vai acompanhar agora os números para a soja nos 3 estados do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, começando pela média da região sul do país. Vamos aos números, então, apurados pela agência Rural Business. Você vê que em 2015, o preço da saca de soja
na região sul do país estava em R$ 61,55, tomando como base o período do dia 1º ao dia 19 de fevereiro. Já agora, em 2016, o valor saltou para R$ 78,66, uma alta expressiva em relação a um ano para outro. A gente segue vendo os números aqui da soja na região sul do país, agora em especial dividida por cada estado. Exatamente. O primeiro estado que nós vamos destacar agora é Santa Catarina. Não tem uma produção expressiva, mas teve um valor que subiu bastante. O mais expressivo subiu 31% de um ano para outro. Então nós vamos até Santa Catarina. Nós temos aqui a Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná apareceram juntos, Juliana. Santa Catarina, valor de R$ 82,32 é o valor que foi encontrado para esse período analisado, contra R$ 62,80 do que foi registrado no último ano. Portanto, uma alta de 31% para os valores que foram praticados em Santa Catarina para a saca de 60 quilos da soja. Assim ficaram os números em relação a Santa Catarina. Agora, o Rio Grande do Sul também teve uma alta expressiva, Juliana. Como teve uma alta expressiva, a gente acompanha agora na tela, então vamos voltar aos números então. Você vê o preço médio anotado para a saca de 60 quilos da soja no estado do Rio Grande do Sul, ficando em R$ 15,27. Aí estão as informações, então... Vou pedir o pessoal voltar aqui o gráfico anterior, o pessoal colocou o gráfico errado agora, é aquele gráfico mesmo que está falando de soja. Nós temos aqui soja, esse daqui, preço no Rio Grande do Sul, R$ 79,71 é o valor do Rio Grande do Sul, e o Paraná R$ 73,91 por saca de 60 quilos. As altas ali do Paraná, o que teve a menor elevação, mas ficou ainda bastante elevada, acima de 24%. Bom, agora sim a gente acompanha o outro gráfico que traz informações sobre a produção de soja nos 3 estados produtores da região sul do país. Você acompanha com a gente no mapa, então, você vê que a produção paranaense está estimada em 18.470.000 toneladas de soja. Em segundo lugar, aparece o Rio Grande do Sul com uma produção também elevada. O estado gaúcho fica entre os maiores produtores de soja do país e é estimada em 15.270.000 toneladas. Em terceiro lugar, aparece Santa Catarina, que não tem uma produção muito elevada, mas ainda assim retira a soja dos campos. Produção estimada para este ano é de 2.180.000 toneladas da oleaginosa. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. E olha, no programa de hoje você já viu os valores que estão sendo pagos, médias também, nos últimos trimestres para os portos brasileiros, Porto do Rio Grande, Paranaguá e Santos. Há pouco nós destacávamos os valores nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul e a média no sul do país. Nesse meio tempo, a analista Tânia Tosi entrou em contato aqui com a nossa coordenação de produção e estava falando a respeito das negociações em relação às tradings. E ela deixou um recado muito importante para quem está negociando soja. Olha só, ela faz um alerta e diz o seguinte, que as trades estão indicando preços muito mais baixos do que estão de fato dispostos a pagar. Tem praça com diferença de R$ 2
por saca de 60 quilos, de acordo com a analista. Ela ainda trouxe um indicativo importante, que é o seguinte: com estas chuvas que nós acabamos de trazer aí com a Nadiara, vai chover forte, chove forte por pelo menos 10 dias no Mato Grosso do Sul, Paraná e também no estado de São Paulo. Os lotes que saem dos campos ficarão cada dia mais disputados, vai ser mais difícil tirar esses lotes dos campos. E os navios, ao mesmo tempo, estão se amontoando nos portos brasileiros, como você já viu na edição de hoje. E os produtores que souberem negociar, de acordo com Tânia Tosi, podem realizar ótimos negócios. O Agricultura BR segue por aqui, trazendo mais uma vez em destaque a previsão do tempo no Brasil. A gente já viu hoje a previsão para as regiões produtoras de soja, de cana, e agora é a vez de falar da produção de café aqui no país. Você que acompanha o programa e acompanha as previsões apresentadas pela Nadiara Pereira, tem visto que as condições climáticas estão favoráveis para a produção de arábica nas regiões produtoras de Minas Gerais e São Paulo. Já a produção de conilon sofre mais uma vez neste ano com seca. Vamos voltar a falar com a Nadiara então, porque ela tem os destaques para as produções de café aqui no Brasil. Qual a previsão do tempo, Nadiara? Bom, Juliana, o padrão não vai mudar muito. A gente vai continuar com chuvas nas regiões que já estão mais úmidas e ainda com pouca chuva nas áreas que estão mais secas do estado do Espírito Santo e também sul da Bahia. Agora, para os próximos dias, a gente tem expectativa de chuvas um pouco mais volumosas entre São Paulo e metade sul de Minas Gerais. Essas áreas devem receber mais de 50 milímetros, então é uma chuva que mantém o solo encharcado. O volume de água não é tão expressivo, não deve trazer transtornos, mas por outro lado, especialmente entre hoje e amanhã, há um alerta para temporais, risco até de granizo, e isso pode prejudicar algumas lavouras. É claro que esse risco é bem isolado, mas pode atingir algumas áreas produtoras, especialmente do Cerrado Mineiro. Na região de Patos de Minas, Patrocínio, o risco é maior para estas tempestades, porque a gente vem de altas temperaturas e grande instabilidade, e isso então gera um risco maior para bastante instabilidade nesta região. No próximo período, a expectativa ainda é de chuva forte em partes de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, e pouca chuva aqui na metade norte de Minas Gerais, sobre o estado do Espírito Santo e sul da Bahia. Então, o padrão de chuvas não deve mudar muito, pelo menos até o dia 8 de março, a gente observa que não tem previsão de mudança. As áreas que estão mais úmidas vão continuar recebendo mais chuvas, que são principalmente São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, e as áreas mais secas do Espírito Santo, partes do sul da Bahia, seguem aí com uma condição de pouca chuva. Até ocorrem algumas pancadas, mas é algo bem isolado, com baixo acumulado, que não deve reverter a situação de estiagem nestas regiões. Juliana. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Por aqui a gente segue trazendo em destaque o café. Você acompanha agora as cotações do arábica e também do conilon na região produtora do Espírito Santo. Voltando a falar de soja, a gente acompanha agora como foi a negociação em média no Brasil ontem para o preço da saca de 60 quilos da oleaginosa. Olha, a saca perdeu o suporte de R$ 73,00, fechando ontem a R$ 72,90. Esse cálculo toma como base o preço mínimo e máximo praticado diariamente em 10 estados produtores do país e é um cálculo feito pela agência Rural Business. Vamos acompanhar na tela agora que o preço da soja vem caindo nos últimos 30 dias aqui no país, conforme cai também o preço do dólar frente ao real. Lá atrás, no dia 22 de janeiro, o preço médio era de R$ 77,43. O valor veio vindo abaixo, no dia 29 já ia para a casa dos 75 e começava fevereiro na casa dos R$ 73,00. Dia 5, o preço era de R$ 73,48. No dia 12 já caía para R$ 73,13. No dia de ontem, 22 de fevereiro, o preço da saca perdeu o suporte de 73, caindo para casa dos R$ 72,00, fechando o dia R$ 72,90. A queda nos últimos 30 dias chega a 5,84%. Mas nos últimos 12 meses, a gente, é claro, anota uma alta superior a 24%,
já que lá atrás, em 22 de fevereiro de 2015, preço médio da saca era de R$ 58,55. Bom, a gente acompanha agora mais preços do mercado físico, dessa vez para o estado paranaense. Veja só. A Agricultura BR traz mais informações a respeito do mercado da soja, mas agora voltamos a destacar a soja negociada no cenário internacional, portanto, na Bolsa de Chicago. Vamos ver como é que estão as negociações por bushel. É o destaque de agora no Agricultura BR, soja que hoje, assim como milho, como trigo também, vinha perdendo na Bolsa norte-americana. Vamos acompanhar o que acontece em Chicago, porque agora cai, mas cai agora com muita determinação. A queda agora é forte para os negócios com soja. Estão ficando agora as posições de mais curto prazo, pouco mais de 1 cento de dólar acima do valor mínimo negociado no dia de hoje. Você pode observar que as quedas já são bem superiores a 1%. Posição de março é negociado a $8,69 por bushel, recuo de 1,36% neste momento. O valor mínimo negociado hoje foi de $8,68 por bushel. Maio vem com negócios a $8,72 mais 50 por bushel, recuo de 1,32%. Julho, $8,77 mais 75 por bushel, queda de 1,26%. Também vem com menos de 1 cento de dólar do valor mínimo negociado no dia de hoje. Agosto, $8,79 mais 75 por bushel, queda de 1,23%, $8,78 mais 75 por bushel. Assim vem a situação para os negócios com soja no mercado futuro na Bolsa de Chicago. E olha, que esses números que nós estamos vendo para a soja hoje, queda um pouco mais forte, eles são bem contrários do que nós vimos no dia de ontem, uma vez que o mercado, principalmente depois da China ter anunciado medidas que foram muito bem aceitas pelo mercado financeiro para retomar, para dar uma estabilidade um pouco melhor e retomar o crescimento chinês, foi muito bem aceito. Teve retomada de valores em todos os lugares. No caso do petróleo, o petróleo chegou a ganhar 6% entre ontem e hoje. Daqui a pouco a gente pode até olhar como é que está o dólar, como é que está o petróleo, subia também lá nos Estados Unidos, trazia um clima muito mais amigável em relação ao mercado. Só que hoje soja cai e é um dos poucos indicadores que vão caindo no dia de hoje. Em Chicago, soja, milho e trigo vão despencando. Vamos saber agora como é que está o dólar, que o dólar americano aqui negociado no Brasil, hoje vem com alta, a alta é fraca ainda, 0,68%, sendo negociado a $3,97 mais 7, assim vem sendo negociado o dólar comercial, traz uma situação talvez um pouco mais favorável para a soja aqui no Brasil. Hoje nós temos o dólar abaixo de R$4, assim como ontem, mas temos a soja nos Estados Unidos despencando, está caindo mais de 1,3% nas posições de mais curto prazo. E olha, já que a gente está falando sobre soja, sobre dólar, o cenário internacional de maneira geral, um fator que precisa ser ressaltado é que Brasil aqui já tem um mandamento para a safra de soja bastante forte, ou seja, pouca coisa pode acontecer. Claro, esse fator que nós acabamos de citar aqui no programa, da chuva mais forte no centro-sul do Brasil, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo também tem uma produção menor, mas também deve chover forte pelos próximos 10 dias. Isso pode comprometer algumas situações, pode trazer algum tipo de perda em relação a esses estados, principalmente pelo excesso de umidade, porque tem muita soja no campo, como o analista já havia explicado no programa de hoje. Mas se aqui no Brasil, até por conta do Mato Grosso, que vem também, você viu no programa de hoje, vem com um avanço muito intenso em relação à sua colheita, anda muito forte a colheita no estado do Mato Grosso, de acordo com o IMEA. Por outro lado, hoje o mercado tem especulado nos últimos dias em relação à safra
safra da Argentina, por conta de fortes chuvas e questões climáticas que podem atingir o país, que é o terceiro maior produtor da oleaginosa do mundo. Há dois elementos, né, ou pelo menos duas variações, perspectivas de produção na Argentina. 58 milhões e 500 mil toneladas prevê o Departamento de Agricultura americano, 58 milhões prevê a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Vamos ver agora os números da Argentina, porque nós temos tido agora algumas expectativas, até especulações em relação ao clima na Argentina, que poderia trazer alguma quebra para a safra daquele país. Olha só, soja, produção na América do Sul é o destaque de agora. Esses números são do Departamento de Agricultura norte-americano. Você vê que o Brasil tem uma expectativa de produção de 100 milhões de toneladas. A Argentina, como eu disse, 58 milhões e 500 mil toneladas, enquanto que o Paraguai deve produzir 8 milhões e 800 mil toneladas de soja. Essa é a previsão de safra para os três principais países produtores de soja da América do Sul. Você vê que o Paraguai aparece com um número bem menor, mas o Paraguai tem se destacado cada vez mais no cenário internacional, principalmente dos exportadores da oleaginosa. Vai ocupando a quarta, quinta posição entre os maiores exportadores, então tem um peso cada vez mais relevante no cenário internacional e também, claro, da América do Sul. Agora, a Argentina, que é o foco de agora, ela tem uma situação de ter uma área maior do que a área de produção da temporada 14 e 15, mas uma produção em expectativa, pelo menos até agora, menor, tanto pelo Departamento de Agricultura americano quanto pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. É o que nós apresentamos agora, mudando aqui o cenário, agora mostrando o que aconteceu nas últimas temporadas para os argentinos. Argentinos que vêm também subindo a sua produção de soja. Esse ano eles estão um pouco mais animados por conta do presidente novo. Esse presidente tirou um pouco dos impostos, recuou em 5% os impostos de reintegro lá na Argentina. Com isso, a ampliação da área aconteceu e ficou até maior que a temporada 14 e 15. A temporada 14 e 15 contou com uma colaboração total do clima, total do tempo. E aí os argentinos atingiram 61 milhões e 400 mil toneladas de produção, com 20 milhões de hectares produzidos. Já a temporada 15 e 16, com uma área já maior do que foi produzida na 14 e 15, por enquanto, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, deve ter uma produção de 58 milhões e 500 mil toneladas. Esta edição está quase chegando ao fim. A gente lembra aqui que você que nos acompanha ao vivo de todo o Brasil pode participar do programa com a gente, mandando fotos, vídeos, sugestões ou também dúvidas, que a gente traz a resposta no quadro Agricultura BR Responde. Nesta edição de hoje, nós mandamos um abraço aqui para quem esteve participando, mandando mensagens para a gente pelo WhatsApp. A gente aproveita então para mandar um abraço ao Fábio de Camaquã, no estado do Rio Grande do Sul. Fábio, um grande abraço para você. Ao Renan Leandro de Itambé, no Paraná, obrigada pela companhia, Renan. Rondinaldo Rocha, de Riacho de Santana, na Bahia. Bahia sempre participando do programa com a gente. E também ao Edson de Assis, no estado de São Paulo. A todos vocês, obrigada por estarem conosco e mandarem mensagens compartilhando um pouquinho da sua produção. Você que também quer aparecer aqui no Agricultura BR, assista agora e veja como é fácil. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento.
Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em 3 horários, sempre com você. Aí o Agricultura BR, participe conosco, gente como o Josiel de Porto Quirá, lá no Paraguai. Tem muitos telespectadores nossos no país vizinho. Obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Bom, e nessa edição a gente exibiu aqui fotos e vídeos do produtor de suínos de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, o Afonso. Ele mostrou um pouco do seu trabalho de sustentabilidade em armazenar água ao longo de todo o ano para fazer uso dela na sua granja e assim economizar água do mundo, né? Tá aí um belo exemplo dele. Se você não conheceu não viu as imagens aqui, é só assistir essa edição que vai estar na íntegra no blog do Agricultura BR. O Afonso mandou uma mensagem agora mesmo pra gente aqui. Gostou do que viu, as suas imagens aqui? A gente que agradece, Afonso, pela sua iniciativa e por ser exemplo para outros produtores também. Com essa edição vai chegando ao fim, a gente relembra com você quais foram os principais destaques do dia. Um dos destaques foram os valores praticados para a soja nos principais portos brasileiros. Você viu também como está o andamento da moagem da cana-de-açúcar na região Centro-Sul e também no Nordeste brasileiro. Você conferiu o que pode acontecer em relação às chuvas no centro-sul do país e os impactos para a cana-de-açúcar e também para a soja. E ainda nessa edição você soube que a Conab realiza na próxima quinta-feira 2 novos leilões de café arábica. Todas essas informações estão também no blog do programa que você acessa através do site do SBA. Muito obrigada pela companhia em mais este dia. Tenha uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.